A paz do Senhor Jesus, que Deus use esse vídeo para edificar a sua vida, porque é simplesmente você ouvir essa palavra com o coração aberto e Deus vai falar com você. É impossível nós se achegarmos à Bíblia, à palavra de Deus, e não sermos tocados pelo Espírito Santo. Então, o seu papel agora é abrir o coração e o resto o Espírito Santo fará com você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo depois que você concluí-lo, porque dessa forma Deus poderá falar com outras pessoas através da sua vida que estará compartilhando esse vídeo. Amém? Mas agora vamos entrar dentro da palavra de Deus. Quem é o Senhor da sua vida? Como assim? Uma pessoa que se sujeita a algo, que obedece a algo, esse algo está sendo o Senhor da vida dela. Mas antes de lermos o versículo ao qual nós estudaremos hoje, nós temos que entender que o Senhor da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. O Senhor da nossa vida tem que ser Jesus. Por quê? Porque somente Jesus nos leva até Deus. Somente Jesus é o caminho que leva a Deus. Não tem outro caminho. Então tudo que não vem de Jesus é um caminho que leva à perdição. É um caminho que leva à morte. Então, quem é o Senhor da sua vida? Muitos estão deixando o pecado ser o Senhor da vida dela. Por quê? Porque quem não tem Jesus Cristo como Senhor, o pecado é o Senhor da vida dela. As concupiscências, os desejos da carne, natural, da natureza humana, porque a natureza humana é pecaminosa. Então, a pessoa que não creu em Jesus Cristo, não recebeu a libertação do pecado. O pecado ainda continuará sendo o Senhor da vida dela. Vocês estão entendendo? Por isso que muitas pessoas ainda continuam na escravização do pecado. O pecado domina ela, o pecado reina na vida dela. É isso que nós vamos estudar. Pessoas estão vivendo com o pecado reinando sobre ela. Ela não tem controle sobre a carne dela, não. Se a carne dela quiser um prazer que leva à destruição, ela vai lá e se sujeita. Se o pecado faz ela trair a esposa, o marido, se o pecado faz ela se drogar, se o pecado prende ela no vício, se a natureza humana, a carne, a natureza pecaminosa prende ela na mentira, na pornografia, vocês veem como a natureza pecaminosa, a carne, o pecado escraviza as pessoas? É só alguns exemplos para você entender o porquê que muitas pessoas estão vivendo com o pecado reinando, tendo domínio, sendo o Senhor da vida delas. Mas a palavra de Deus nos diz, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 12, o seguinte, acompanhe comigo. Portanto, não permitam que o pecado reine, domine em seu corpo mortal. Deus nos instrui isso. Para quê? Para que nós não permitamos que o pecado reine, tenha poder, tenha domínio. Mas infelizmente é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. O pecado está reinando, está tendo domínio, está tendo poder sobre a vida da pessoa. A pessoa até tenta, ela fala que não vai mais trair a esposa, ou a esposa não vai mais trair o marido, mas ela não consegue. Quando ela foi ver, ela já está cobiçando outra pessoa. Quando a pessoa até tenta largar o vício, largar isso e aquilo, mas ela não tem força, ela diz que não tem força. Por quê? Porque o pecado está reinando na vida dela. Vocês estão entendendo? É só alguns exemplos. Mas a palavra de Deus vem e diz para nós não permitirmos isso. Mas não é com coisas naturais. Uma pessoa não vai conseguir rejeitar o pecado, rejeitar os desejos carnais com coisas naturais. Por quê? Porque a própria natureza humana, a própria natureza do ser humano é pecaminosa. Então, como que Deus está nos falando para não permitirmos o pecado reinar em nosso corpo? Ah, meu amigo, é simplesmente por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio aqui em forma de carne, em semelhança do homem, ele veio para isso, para nos libertar do poder do reinado do pecado, entende? Do reinado do pecado que prendia o ser humano. Por isso que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, aquele que nos salva, aquele que nos liberta. Por quê? Porque ele nos libertou do reinado do pecado.
Por isso que aquela pessoa que realmente crê em Jesus Cristo, ela vive em santidade nessa terra. O pecado não tem domínio sobre ela. Então, para uma pessoa viver isso que a palavra de Deus está nos instruindo, precisa-se de passos. O primeiro passo é a pessoa reconhecer que é pecadora e se arrepender dos seus pecados. A pessoa tem que cair em si, por quê? Porque uma pessoa que não quer mudança, ela não vai querer abandonar o pecado. Uma pessoa que não quer uma nova vida, uma novidade de vida, ela não vai querer abandonar as práticas pecaminosas. Mas se você quer uma novidade de vida, se você quer viver uma novidade na sua vida que somente vem de Jesus Cristo, você tem que fazer esses passos. Primeiramente, reconheça, assim todos os cristãos fizeram esse passo. Primeiro, reconheça que é um pecador. Segundo, você se arrepende dos seus pecados. Terceiro, você crê no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Você crendo no sacrifício de Jesus Cristo, você está crendo que Jesus Cristo morreu a sua morte. Por quê? Porque pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, Jesus Cristo morreu para quê? Para nos libertar do reinado do pecado, da escravidão do pecado. Então, você crendo no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, você toma essa posse dessa liberdade. E o terceiro passo é obedecer a palavra. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu obedeço a palavra. Se eu quero que o meu Senhor seja Jesus Cristo, eu tenho que obedecer Jesus Cristo. E como que eu obedeço Jesus? Obedecendo essa palavra. Então e aí? O que você decide? Você quer que o pecado seja o Senhor da sua vida? Ou você quer que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida e te dê a vida eterna? É isso que Deus tem para a tua vida, a vida eterna. Não se limite nessa vida aqui na terra, não. Que vive-se em média 80, 100 anos. Não, isso é muito pouco. Deus quer que você tenha uma vida abundante aqui na terra, mas o principal, Ele quer que você tenha a vida eterna. Mas para isso, somente Jesus Cristo tem que ser o Senhor da tua vida. Então rejeite o pecado, não aceite o pecado. Como? Fazendo conforme esse passo, se reconhecendo como pecador, se arrependendo dos pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo e obedecendo a palavra dele. Dessa forma, você não vai permitir que o pecado reine, tenha domínio em seu corpo mortal. Você estará vivendo em santidade, igual o Senhor Jesus Cristo viveu aqui. Por quê? Porque depois que você se arrependeu, creu no Senhor Jesus Cristo, você receberá o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, você viverá uma novidade de vida. Amém? Obedeça essa palavra e Deus vai te abençoar muitíssimo. Em nome de Jesus.